Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que bom ter você aqui conosco. Eu oro para que Deus alcance já o seu coração, prepare a sua mente, o seu espírito para a leitura que nós vamos fazer de Marcos capítulo 13 e o aprendizado que nós vamos obter aqui nesse momento. Que você possa refletir naquilo que o Senhor vai trazer ao seu coração e que você já tenha um coração disposto a obedecer aquilo que o Espírito Santo vai trazer de desafio para você nesse dia. Esse capítulo 13 é conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, onde Jesus compartilha ensinamentos proféticos sobre o fim dos tempos. Ele começa falando sobre a destruição do templo que vai acontecer, o que deixa os discípulos muito alarmados e preocupados, e eles o perguntam sobre os sinais que precederão a isso. E Jesus responde com uma série de advertências. Ele também menciona que haverão guerras, rumores de guerras, terremotos, momentos de muita fome, mas que esses serão apenas o início das dores. Jesus também prevê a perseguição que os seus seguidores sofreriam, alertando-os sobre muitos que surgiriam como falsos profetas, enganando até mesmo os eleitos, se possível. Ele então fala do dia do Senhor, enfatizando que a vinda do Filho do Homem será inegável e gloriosa. A exortação à vigilância é um ponto central. Jesus afirma que ninguém sabe o dia nem a hora do seu retorno e instrui então os seus discípulos a estarem alertas e preparados como servos que aguardam a volta do seu mestre. Então, vamos pensar em algumas coisas que nós temos que trazer hoje para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa reflexão. O primeiro é o reconhecimento da realidade do sofrimento. As predições de Jesus sobre tribulações nos mostram que o sofrimento faz parte da jornada cristã. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, Ele já nos orienta de que nós teremos que nadar contra a maré. Nós seremos diferentes porque nós acreditaremos e teremos convicções de coisas que são contrárias ao Deus desse mundo. Satanás ele tem cultivado uma cultura egocêntrica, hedonista, prazeres ali instantâneos, imediatos. E Jesus ele traz uma cultura de um reino que é completamente diferente. E só o fato de você aceitar Jesus como Salvador, sair do centro da sua vida e deixar que Ele reine sobre você como seu Salvador e como Senhor da sua vida, já traz então mudança de mentalidade, mudança de princípios, mudanças na sua ética, na sua moral, mudança de comportamento. E isso já faria de você, já faz de nós um diferencial. O que vai causar, sim, alguns constrangimentos, alguns sacrifícios, algumas tribulações. Mas Jesus, Ele fala para nós, o mundo vai ser difícil, mas eu venci o mundo. Então Ele já está nos dando também o fim da história, a garantia de que, vocês vão passar sim por sofrimento, mas eu estarei com você todos os dias ao seu lado para te acolher, para te abraçar, para te trazer consolo, conforto, paz, esperança, e você vai poder todos os momentos olhar lá para o final da história e ter a convicção de que eu, o seu Deus, já venci todas as coisas. Como o nosso Deus é lindo. Então Ele nos ensina sobre sim os sofrimentos que teremos, mas Ele não nos permite desanimar, porque Ele nos fala, você precisa só se preparar para depender de Deus nesses tempos difíceis. Ele também nos adverte sobre falsos profetas e muitos enganos, e Ele nos chama ao discernimento. E discernir, querido, é você saber aquilo que realmente é certo, aquilo que realmente é errado, segundo os padrões de Deus. E para que você tenha esse discernimento, você precisa da leitura da palavra, do conhecimento de quem Deus é
e do relacionamento íntimo com o seu Espírito. Porque somente o Espírito Santo trará a verdade sobre nós. Satanás, ele é muito astuto e ele não vai trazer coisas para você que você vai perceber com facilidade. Ele vai trazer coisas sutis, meias verdades para enfeitiçar, enredar o seu coração. Por isso, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus para reconhecer a verdade e não sermos levados por ensinamentos distorcidos. Por isso, a urgência de vigiarmos, de termos uma vigilância e uma preparação espiritual. A ideia de estar preparado e vigilante é essencial na vida cristã. E como estamos nos preparando para o retorno de Cristo? Você já avaliou isso na sua vida? Como que você tem sido atento ao que tem acontecido, aos sinais que o Senhor tem nos dado? Isso implica na sua vida muita dedicação em oração, em estudo da palavra e numa busca em santidade. Nós precisamos lutar e levar a sério a importância de vencermos os nossos pecados, de abandonarmos os nossos pecados, para que nada nos separe do Senhor, para que a gente não perca, porque aquilo que Deus está fazendo, Ele sinaliza para os seus filhos. O Espírito Santo, Ele nos leva àquilo que Deus está agindo, e nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. E nós precisamos viver em vigilância, porque nós temos várias passagens na Bíblia falando sobre isso. As 10 virgens ali que estavam à espera do noivo, e 5 estavam preparadas, mas as outras 5 foram imprudentes, não levando óleo suficiente e acabaram ficando para trás. E muitas vezes nós agimos como elas. Nós estamos aqui vivendo a nossa vida e achamos que a volta do nosso noivo está longe e nos distraímos com as nossas coisas, com as coisas materiais, com os nossos desejos, com as nossas expectativas, e acabamos não nos preparando da forma que devemos para receber o nosso noivo. Então Jesus, ele traz essa preocupação, essa intencionalidade de mente, de coração. Olha, o meu Deus está voltando e eu tenho que aguardá-lo fazendo aquilo que ele me pediu para fazer, que é expandir o reino, é fazer discípulos. Então, apesar de todas essas dificuldades e tribulações, o retorno glorioso de Jesus é uma promessa que nós devemos esperar com alegria. E essa alegria deve nos motivar a viver com intencionalidade, buscando ali aquilo que o Senhor nos determinou. Isso nos motiva a viver em fé e a compartilhar essa esperança com os outros. Então, por mais que hoje você às vezes possa estar desanimado, possa estar distraído, querido, acorde. Jesus está voltando e Ele te deu uma missão clara. Ele falou, olha, vá e enquanto você viver aqui, vá fazendo discípulos, vá trazendo as pessoas, vá tirando os seus irmãos, aqueles que eu amo, a minha criação, do caminho da perdição, e mostre para eles aquilo que você já achou, o caminho da vida eterna. Essa é a nossa motivação, sabe por quê? Porque você já tem a sua salvação garantida. Jesus Cristo já pagou o preço por você. Você já está livre da morte, você já tem a vida eterna, mas nós não podemos nos acomodar com isso. Nós precisamos cumprir o nosso chamado de fazer discípulos, de alcançar mais pessoas, de dar o privilégio para que outras pessoas que também estão vivendo dificuldades, lutas, possam passar por elas com alegria, com cânticos nos lábios, exaltando ao Senhor que já venceu. Esse é o nosso chamado e esse é o nosso convite para você. Se você está passando por luta, por alguma situação difícil, querido, olhe o seu olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Olhe para os montes, porque é lá que vem o seu socorro. Traga júbilo de louvor nos seus lábios, assim como Paulo e Silas tiveram enquanto estavam presos, e as correntes deles foram libertadas, porque o que os prendia ali não eram coisas sobrenaturais.
Eram homens e os homens não têm poder para tirar a sua eternidade. Por isso, regozije-se, por mais que esteja difícil, regozije-se, porque o Senhor é contigo. O Senhor, Ele te conhece, Ele te ama e Ele já decretou a sua vitória. A sua vitória é a sua vida eterna. E é isso que deve ser a sua esperança e é isso que deve te levar a avançar, a esperançar os outros que estão ao seu redor. Então ore nesse momento e entregue ao Senhor a sua luta, mas seja grato, porque diante de todas essas lutas, Ele é contigo. Assim como Josué, Ele te diz, olha, seja forte e corajoso, porque eu sou o seu Deus. Eu já venci o mundo. E é essa esperança que nos faz caminhar em fé até que Ele venha, intencionais em cumprir aquilo que Ele nos determinou. Que o Senhor te use de forma tremenda e que Ele renove as suas forças nesse dia para que você continue lutando em alegria e em fé até que Ele venha. Um grande abraço e que Deus te abençoe.